Frei Hermano Hermann Kirten, Memórias de um Missionário. Relatos essenciais por José Carlos Ribeiro dos Santos. O que você tem a dizer acerca da importância de Frei Hermano para toda a sociedade campo-formosense? Oi, Márcio. Para nós é uma alegria enorme nesse momento participarmos dessa etapa eu chamo de confraternização, de homenagem, de alegria, pela contribuição valiosa deixada por Frei Hermano ao município de Campo Formoso em um conjunto de áreas diferentes, seja na educação, junto aos trabalhadores do campo, junto aos trabalhadores urbanos de um modo geral, e de modo especial, nesse caso que nos toca, a contribuição para a existência, sim, do Sindicato dos Servidores em Educação. Nós entendemos, primeiro, que esse momento é absolutamente necessário reconhecer na figura, na pessoa humana de Frei Hermano José, essa sua capacidade, de colocar a sua fé a serviço da dignidade humana, a serviço da educação, a serviço dos direitos daqueles que estavam afastados dessa condição. Então, além de reconhecer a sua forma de ouvir, de escutar, na verdade, dar sentido àquilo que representava um sentimento de sofrimento das pessoas que naquela oportunidade, naquele tempo, estavam desabastecidas, desassistidas daquilo que seria o que era essencial à dignidade humana. Então acho que isso já justifica fortemente, a importância desse papel. Então veja, era assim um momento em que as comunidades eclesiais de base estavam a todo vapor, na América Latina, no Brasil, e em Campo Formoso não se foi diferente, dada a maneira como o Frei Hermano, que fazia parte do conjunto de padres, que defendiam esses processos, o fizeram para garantir às pessoas o conhecimento da Bíblia, da história e da necessidade de intervir para modificar a condição das pessoas em relação aos seus direitos e em relação à capacidade de obter aquilo que fosse essencial à vida para além da fé. Pois bem, em Campo Formoso, Frei Hermano, eu lembro como hoje ele foi apresentado pelo Frei Joãozinho, e ainda tinha dificuldade para expressar o português, ele chegou em 1961 ao Brasil, foi ordenado em 1966 e chegou em Campo Formoso em 1988. Repare que era um momento importante para o nosso país, porque era um momento em que estava sendo feita a discussão da Constituição Federal de 1988. Então, padres como o Frei Hermano e o Frei Joãozinho, que tinham já essa visão de garantir às pessoas essa participação, foi essencial. Porque imediatamente eles começavam a mobilizar as pessoas, tanto para garantir o conhecimento do contexto histórico que estava o país vivendo, saía de uma ditadura e começava a produzir transformações absolutamente importantes. Então, em conjunto com as obras sociais da Diocese, de Senhor do Bonfim, então houve toda uma mobilização na região para fazer essas discussões, e tanto os trabalhadores rurais, os trabalhadores do campo, as pessoas que participavam da vida religiosa na Igreja Católica, passaram a ser chamadas para participar dessas conversas, ora coletando assinaturas em abaixo-assinado, ora se reunindo para avaliar o trabalho que era feito, e de modo que as mobilizações do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que tinha pouco tempo que tinha sido retomado para os trabalhadores de fato, era quem tinha maior força naquele momento.
Mas é quando se juntou essas atividades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais naquele momento, as discussões das comunidades eclesiais, a partir das reflexões, das escutas feitas, todo final de semana tinha um encontro com pessoas diferentes, foram se tomando conhecimento das outras necessidades do município. Então, a questão da necessidade do direito à aposentadoria, do direito à terra, da questão da água, né? Tudo isso passava por uma reflexão. E é nesse contexto que surge, inclusive, até pela participação de várias professoras leigas, né, que também atuavam nas atividades da Igreja Católica, então se toma conhecimento da decadência de direitos, né, que viviam os professores, na sua maioria leigos naquele momento. Conheceu-se essa necessidade e começou-se a pensar o que fazer, né, por exemplo, para alcançar aqueles direitos que eram negados e, ao mesmo tempo, garantir a organização dos professores. Note que havia um contexto enorme. No caso dos professores, por exemplo, qual era o grande problema? A maioria dos professores leigos, né? Nós que somos das comunidades do interior e quem começou a estudar ali sabe que as pessoas que trabalhavam na sala de aula eram professoras que sequer parte delas sequer tinham concluído a 4ª série, mas eram as professoras, né? As professoras que precisavam cuidar da alfabetização dos estudantes, precisavam cuidar da merenda, precisavam cuidar da limpeza da escola, mas não tinham um salário digno, né? Inclusive, é importante lembrar que se constatou que os professores tinham uma classificação como existe hoje, mas para as condições daquele tempo, os professores que só tinham até a 4ª série ou a 5ª série, mas estavam na sala de aula, eram os professores P1, né? Quem tinha até a 8ª série, como era o meu caso, naquele momento, eu que entrei em 91, eu era P2. Quem era formado era assim que se chamava, né? Era P3. O professor e a professora que era P1 recebia menos da metade de um salário mínimo. Não tinha 13º, não tinha salário família. Então note que era uma condição realmente difícil, né, para garantir o processo da educação. Então, entender esse contexto e dar publicidade, dar conhecimento à sociedade só se tornou possível graças ao papel da Igreja Católica aí na figura de Frei Hermano, que abriu as portas do convento, né? As atividades ainda eram realizadas ali na parte interna e no salão paroquial, mas ele abriu as portas, né, para que as pessoas participassem, mobilizou pessoas para que pudesse atuar no processo de organização dessas informações, né? A exemplo da professora Ney, né, assim, mais conhecida, que é a professora Ângela de Fátima Carvalho Oliveira, Granja ela tirou, né? Mas tudo bem. A Zozó, que era um membro de comunidades leigas, e aí um conjunto de outras pessoas que foram atuando, a exemplo da Laete, da Naí, né, Maria do Carmo, um conjunto de pessoas Alcione, foram absolutamente importantes nesse contexto, né, para fazer essa observação. Pois bem, o resultado desse processo, por exemplo, gerou o primeiro processo movido pelos professores em Campo Formoso contra a Prefeitura Municipal. Note, alcançou-se 131 pessoas. Para aquele momento era histórico, porque na Bahia era o único município que teve um processo coletivo movido por um quantitativo tão significativo de gente, de trabalhadores e trabalhadoras. Então, ele ganhou uma repercussão importante e a mobilização para garantir, Frei Hermano que mobilizou, garantiu um advogado através de recursos, né, provenientes das parcerias com seus amigos na Alemanha, garantiu que tivéssemos um advogado, que fizesse, portanto, toda a articulação política, que é a de mobilização dos profissionais e da comunidade, e a mobilização jurídica para garantir que o processo efetivamente chegasse onde deveria chegar.
Então, de fato, também, por outro lado, era um momento difícil, né? O município em si, no geral, o prefeito tinha sempre a maioria absoluta dos vereadores, controlava, na verdade, todas as narrativas, a comunicação, então não era fácil fazer esse processo. Então dependíamos bastante, né, da maneira como as comunidades eclesiais de base se articulavam, conversavam, discutiam, faziam com que efetivamente as situações chegassem ali. Então o processo movido por esse conjunto de profissionais, eu inclusive era o mais recente, eu que ingressei em 91, né, entrei porque já entendia que era necessário, né? É tanto que o valor que restou da minha indenização era o menor. Eu e o José Antônio, da região do Tuiutiba, foram os dois professores que tivemos, por ser solteiros na época e não ter filhos, etc., tivemos a menor indenização do processo, enquanto outras pessoas, na verdade, alcançaram um patamar importante. Mas vamos lá. O processo é porque essa discussão foi valiosa e ela só se deu graças ao papel de Frei Hermano em si, em articulação com as pessoas da comunidade que participaram dessas organizações, para coletar assinatura, para informar as pessoas, para chamar, num momento absolutamente também difícil, porque as pessoas dependiam muito do processo político. Muita gente deixou, por exemplo, de assinar a procuração para entrar com a representação, porque dizia não vou representar contra o prefeito, que foi quem me chamou. Então era uma questão da cultura da época, absolutamente compreensível, né, dada a própria dificuldade. Mas esse é o primeiro passo em relação ao próprio sindicato, de modo que a discussão avança e o sindicato nasce em 1992. O processo ele é movido em julho de 92, mas a entidade ela foi fundada, formalizada no dia 18 dia 18 de dezembro de 1992, um dia depois do meu casamento. Olha que coisa. Por isso fica sempre na memória também. Então, aí nasce o sindicato. Aí a gente até diz, e hoje, não tivesse havido essa mobilização toda, o que seriam dos trabalhadores? Talvez essa entidade, com a representação que tem, sequer existiria, né? Porque não era fácil, naquele momento, extrapolar todos esses processos, enfrentar essas dificuldades. Dependíamos, sim, né, dessa coragem, dessa boa vontade, desse trabalho missionário feito por Frei Hermano, que garantiu o processo de mobilização e que, para nossa alegria, hoje, quando olhamos todo o conjunto de conquistas, apesar das dificuldades que existiram, que existem e que existirão, mas os frutos do trabalho, da articulação, da mobilização, eles só se tornaram e se tornam possível graças exatamente a esse processo conjunto, coletivo, que foi, e precisa ser feito o tempo inteiro. É importante, Márcio, destacar ainda, né, em relação a toda essa articulação, para reforçar a importância do Frei Hermano. Veja que eu disse no começo que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais recebia também o apoio para articular as mobilizações. As comunidades que não tinham água, por exemplo, ele estimulou um conjunto de atividades. Por exemplo, quando olhamos olaria, algodões, tem uma outra comunidade que fugiu o nome aqui agora, foram perfurados cisternas à mão mesmo, na tentativa de conseguir água, né, para as pessoas. Algumas comunidades, poucas, né, se perfurou um poço, instalou um catavento para garantir a oferta de água. Lá na região do Baixio construiu, além de perfurar um poço, construiu uma grande caixa, e daí também foi estimulado o processo de articulação para conseguir cisternas, né? Aliás, as cisternas que começavam a ser discutidas no país inteiro, Campo Formoso participou desse processo, graças também a essa atividade de mobilização para garantir água às pessoas. Inclusive, depois, um conjunto das cisternas, a maioria produzidas, foram feitas através dessa relação com os movimentos sociais, para garantir de maneira digna as pessoas. Na educação, a gente está falando do CISI em si, mas veja,
Qual é a iniciativa que foi fundamental para isso tudo, além daquela mobilização que vimos? Veja que nós estávamos dizendo que os professores, a maioria era leiga. A primeira iniciativa que ele faz, quando começa a obter essa constatação, foi, junto com a professora Ney, a Zozó e outras pessoas, criar a Escola a Caminho das Sebes. A Escola a Caminho das Sebes foi uma parceria da paróquia, né, junto a essas pessoas com o Estado, que fazia uma espécie de uma formação noturna, né, de jovens e adultos, e conseguiria a certificação através do CTA em Senhor do Bonfim. E muitos professores participaram, né? Quem não tinha aquela formação inicial fez. Eu participei já no final, porque eu já tinha no serviço público a 8ª série, mas um conjunto de pessoas que conheço teve acesso a essa formação primeira a partir da Escola Caminho das Sebes, que além de formar os primeiros professores, formou também pessoas que eram dirigentes de associações, pessoas que eram agentes comunitários de saúde, pessoas que a gente chamava, eram animadores da igreja, animadores de batismo, de casamento, animadores de culto. Essas pessoas passaram a receber as primeiras formações para facilitar esse diálogo e o conhecimento da sua vida, da história do seu trabalho, e exercer de maneira mais digna junto à comunidade. Então a gente entende que a Escola a Caminho das Sebes, ela foi como se fosse, em Campo Formoso, a primeira e essencial iniciativa de educação do campo, porque ela era direcionada exatamente porque a maioria desses professores eram da zona rural, tá? Mas também para um conjunto de outros atores que exerciam um papel importante para aquele momento na sociedade. Deixa eu respirar. Professor José Carlos, atualmente o SISE, o Sindicato de Servidores em Educação no município de Campo Formoso, é referência local, estadual e nacional em mobilizações, em articulação, em defesa dos direitos da classe trabalhadora educacional. Qual a importância de se preservar a história e a memória desta instituição e de se realizar essa homenagem a Hermann Kirten, Frei Hermano José, tendo em vista que foi uma propositura de sua autoria realizada na primeira Assembleia Geral do ano 2024. Não há história se não há memória. A memória é ela que, na verdade, cria em nós a esperança de que as coisas podem se modificar para melhor, para corrigir, enfim, na verdade é a memória de qualquer situação que ocorre na humanidade, é ela que dá às pessoas a capacidade de caminhar de maneira mais consciente. Homenagear Frei Hermano é homenagear a história dos trabalhadores e das trabalhadoras, das pessoas que têm fé, das pessoas, na verdade, que pensam que tudo pode melhorar. Veja, se nós pegarmos, por exemplo, note que eu disse que um professor leigo ganhava menos da metade do salário mínimo. Alcançar, por exemplo, o plano de carreira foi um desafio sem tamanho. E eu posso dizer isso com muita segurança, dada a maneira como a gente participou desse processo. E alcançar o conjunto de mudanças para hoje, por exemplo, termos, e eu afirmo isso de maneira categórica, se estávamos muito atrás, estamos lado a lado à frente, né, do ponto de vista de conquista de direitos, considerando outros municípios que não tiveram o mesmo processo de mobilização ao qual tivemos a oportunidade. Então, preservar essa história, e eu quero dizer isso de maneira muito enfática, eu acredito na luta do trabalhador, porque é quem trabalha, quem sente as dores, é quem, na verdade, produz, é quem oferece e pode oferecer o melhor serviço. Então, preservar não só a história, mas
preservar, transformar e melhorar a capacidade de luta para dar ao trabalhador, garantir ao trabalhador e à trabalhadora o protagonismo concreto na ação, na continuidade, que lhe prepare não só para ter uma melhor remuneração ou condições dignas, mas para oferecer aquilo que no nosso caso é o objeto da educação, né, com a melhor qualidade. Depende, na verdade, de todo esse processo de articulação. Então, é uma alegria enxergar a história, entender o conjunto de pessoas que ao longo desse tempo foi construindo, transformando, até estarmos do tamanho que estamos hoje, enquanto instituição. Então é preciso sonhar, na verdade, que ela precisa seguir o passo. Até porque as transformações e as lutas, elas vão sempre se renovando, né? São ciclos que vamos vivenciando o tempo inteiro e carece que o trabalhador e a trabalhadora, no caso aqui ligado à educação ou não, continue coeso, busque coesão no seu pensamento, na sua atividade. Com divergências é natural, mas na verdade a luta precisa ser preservada para que as conquistas também sejam garantidas. O senhor está com a palavra para tecer as suas considerações finais. Eu já disse e já escrevi algumas vezes da importância do nosso amigo Frei Hermano José. Tive a oportunidade de falar com ele essa semana e ele falando já da sua dificuldade em razão da idade. A nossa alegria é dizer nos olhos do Frei Hermano a importância que ele teve para garantir dignidade às pessoas, seja aos professores e professoras, mas também a todos os outros servidores da educação, ao homem do campo e à mulher trabalhadora rural que não tinha água, ao homem que não tinha acesso a outros direitos. É a maneira como ele foi capaz de escutar e de compartilhar a fé de todos para que se fortalecessem no sentido de buscar essa dignidade. É dizer que é uma alegria enorme ao Frei Hermano e a todas as pessoas, cada uma delas que participaram, como eu, da fundação do sindicato, do então Sindicato dos Professores, que participaram da articulação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que participaram da Escola a Caminho das SEBs, e dizer como é o reconhecimento dele na memória. Ele disse: para mim foi uma alegria enorme ter visitado todas as comunidades de Campo Formoso, ter construído o centro de pastoral, que é a Casa das Comunidades, ter construído a quadra. E nós dizemos que essas construções, aliadas a um conjunto de associações que foram fundadas em razão disso, e de tantas outras articulações, elas geraram dignidade e vida. Porque mesmo aqueles que não estão articulados, seja no CISI ou em outros sindicatos, e participaram dos processos de formação na Escola Caminho das SEBs e em todos os momentos de escuta, nos encontros de comunidade, saíram mais felizes. Tem muita gente em outros campos hoje atuando, inclusive no campo social da prefeitura, que participaram pelas formações e o fazem com ética, com zelo, com cuidado, oferecendo aquilo que alcançaram e revelando gratidão ao processo de contribuição feito por Frei Hermano José. Então, em nome de todas essas pessoas, dizer da nossa gratidão, mas do nosso sonho, que no caso do CISI, né, que é uma instituição que merece respeito, que precisa ser respeitada, mas que precisa ser cada vez mais fortalecida. Precisa continuar escrevendo o nome de Frei Hermano José. Eu estou muito feliz por prestar essa homenagem.